tá. All right, guys, so let's start today. Today is class 15 of 2026. We're going to start with mock 1 again, because today we have no helicopter pilots for mock 13. So let's go with mock 1. And wait a second, because we were actually going through the through the odd numbers. So today let's start with the even numbers. Today we were supposed to go to mock 13. So let's go back to mock 2, not mock 1, mock 2. So let's start with mock 2. Part 1, aviation topics, is the part you guys answer questions. Let's take turns. I'll start with you, Philip, okay? Okay. All right, Captain Martin. So welcome to the Santos Dumont English assessment. Please tell me your full name. Felipe da Costa Ferreira Martins. Now they ask to see your license. They actually confirm your numbers. You say the numbers are confirmed. And then they ask if you don't have any electronic devices. You say you don't. Let's start part 1, aviation topics. In this part, you answer some questions related to aviation. Question 1. Captain, let's talk about takeoff. What is the difference between V1 and V2? So the V1 is a specific speed. How can I say it? The V1 is it's like a decision speed that the pilot must to be sure if you continue the takeoff, continue the rollout to take off, or abort the takeoff. If the pilot has any problem before V1, he must to abort the takeoff. And V2 is a safe speed to continue the takeoff with single engine, for example. And this is the difference V1 and V2. I would say that the V1 is a critical speed that the pilot must abort the takeoff before it. If he has an no abnormal event during the rollout. All right, let me help you out with a few couple of things. First one, to be sure, not to be unsure. Be sure. Ensure é o verbo, né? Certificar-se. Então, estar, aí seria estar seguro, estar certo de que alguma coisa. Então, to be sure. So, to be sure you can take off, whatever. Depois você falou, you must to abort. Cuidado que o must é direto. Tem uma dica que eu dou aqui para decorar isso de maneira relativamente fácil, que é o seguinte. Lembra que o verbo... Aqui esse erro normalmente acontece por causa do verbo have. Porque quando a gente fala o verbo have como um phrasal verb de necessidade, a gente muda o sentido dele. Então, have, sozinho, é a ideia de posse, de ter. I have a dog. I have a flight tomorrow. I have to fly. Aí é necessidade, é preciso, certo? I have to tell you. I have to talk to you. Esse have to, o verbo muda de sentido para necessidade. Mas o must, ele já denota a necessidade sozinho. Ele não tem outra função. Então, ele não usa o to. Ele já tem esse sentido. Então, é I must fly. He must fly. He must abort. He must abort. Entendeu? Não he must to fly. He must fly. Ok? Anotando aqui. Inclusive, o must é um verbo, né? Então, aqui ele não vai... He must fly não vai ficar flies, porque o must seria o primeiro verbo conjugado. Então, ficaria he must fly se must conjugasse, mas ele fica must. Ele é um verbo desses... Modal. Se chama? Não, ele é aquele tipo de verbo irregular, imutável. Como algumas palavras em inglês, né? Stuck. Stuck no passado continua sendo stuck. O pessoal naquela foto da parte 2 que tem o landing gear stuck, às vezes faz o erro de falar Stucked. stucked. E aí é stuck, tá? Se for no passado. Ok. E também no finalzinho você falou assim, ó, this is difference V1 and V2. This is the difference, você falou essa parte falou certo. This is the difference V1 and V2, seria this is the difference between V1 and V2. Sim. Yeah. So V1, I'll give you guys an example here of a few things to say. V1 is the decision speed. And good job. Decision, me fugiu essa palavra. In the beginning, very good job with the words you used to say, I'm not so sure I can provide a nice answer about this. Give me a few seconds. Yeah, that kind of articulation is very important. You know, you don't necessarily have to have answers. So
If you don't have answers, you just say, well, it's kind of hard for me to talk about this. Sorry, let me think about how to say this. I think even in Portuguese, I would have some trouble to explain. It's a difficult question, but V1 is basically the decision speed, and we must abort takeoff if we have a problem before V1 because we still have runway ahead. And V2 is a different parameter, is a different type of speed. V2 is the initial climbing speed, is the speed we use for a safe takeoff. We use that speed as a gradient, maximum gradient climbing speed for the aircraft to fly safely, even if it loses an engine. Quando fugiu, aí eu soquei logo exato, vai no simples. single engine, Só tô dando ideias, né? So V2 is quando foge os verbos ali, você inventa alguma coisa e vai vai, em né? alguma coisa simples, tá? To simplify, V2 is initial climbing speed, a conservative climbing speed that we can use even in case of engine loss to attain safety altitude. That's basically it. Yeah, this is the difference. Aí fecha sempre com alguma fecha de that's it. This is what I think, tal, para deixar bem pontuado o final de resposta. All right? Okay, next one is going to be Israel. Israel, so the question for you, my friend, is how was your first flight as a pilot? My first flight as a pilot was a long time ago. I was a cadet, Brazilian Air Force, flying the T-25. It's a single engine airplane. And on top of my mind, that was a moment of a lot of joy for me that I was likely might be fulfilling a dream that I had long before. But also at the start, I was a bit nervous, a bit anxious. But by the end, I was only joy about the flight. That's all. All right. Good answer. The only tip I would give is for the pronunciation of the word anxious. É uma palavra meio chata de falar, essa anxious. É como se fosse um K e um SH. Anxious, anxious. É um som de SH depois de um K. É o começo do X, na verdade, esse anxious, anxious. É quase que um Kzinho assim, anxious, anxious. E esse ous, a gente não fala muito ous, é anxious, tá? Anxious. Como a gente tá buscando o 5, né, o Israel? Então a ideia é caprichar, tá? Por isso que esses detalhes aqui que eu tô passando, galera, isso aqui não faria diferença para passar com nível 4, mas se o cara quiser um 5, é bom sempre dar uma caprichadinha em tudo quanto é pronúncia. Então, anxious, anxious. Okay? Okay. Thank you. All right. Other than that, very good answer. Let me go with a follow-up with you. And how did you feel after this first flight, the first flight you had as a pilot? What was the feeling for you afterwards? Like home. I feel I found my place in the universe, for saying so. At that moment, I know for sure that was the place I knew, né, no passado. I knew, sorry, I knew that was the place I would be for the rest of my life, for saying so. That was, I found my place. All right. That's Now it. there's an interesting thing here because if you say at that moment I know, I understand that. For instance, if you say at that moment I knew, it could sound as if you don't know anymore, which is a little weird as well. So the best solution for that, because if you say at that time I knew, there is some sort of inherent meaning that you knew and you don't know anymore, right? Because in the past, things in English in the past, they are like for a certain event. So one thing you could do is you could say, from that moment on, I knew. On that moment, yeah. Yeah, okay. because then you are giving continuation to that, Gotcha. right? Okay. Ele poderia usar I realized. Yeah, I could say at that also. moment I realized that I found my place in the universe. I found myself very happy and in some ways I just felt accomplished and I felt like I really found the place that I belong, the profession that I wanted to follow. It was a very, very nice feeling that I still carry with me nowadays. Para dar essa ideia de continuação, né? Ali eu encontrei algo que eu carrego até hoje e tal. All right? But good job, very good answer. Now let's go to the next question for Igor. Let's go. All right, Igor. So what kind of avionics do you think aircraft will be equipped with in the future? So it's a difficult question to answer because avionics are already well developed
if we see the A350 avionics or the 787, they are very technological. So that's why it's difficult to say what will be the next generation of technology related to avionics. But I think it will be pretty much the same. Maybe we will have more information displayed on the avionics that will reduce our workload. So that's what I believe. Nice. Good way to sum it up in the end, and good way to use the word information as well. Galera, para quem viu assim meu gesto de quando ele falou information num joia, lembra, não tem coisa certa ou errada na prova. Eu não estou esperando, nem o avaliador vai estar esperando que você fale sobre algo. Isso não foi a respeito do conteúdo, foi da forma, porque information é aquele tipo de palavra, né, que está dentro da lista dos mass nouns, substantivos de massa, então não tem plural, e ele usou certinho. E foi uma coisa que a gente pontuou na aula mais cedo hoje, né, Igor, dos mass nouns aí, teve bastante Exatamente. coisa aí de mass noun que a gente cobriu hoje, information é um deles, então eu fiquei feliz que você usou certo. Boa resposta, usou muito bem. And one thing I want you guys to realize, I think like 50 or more, like 60, maybe 70% of your answer, you were just saying how hard it is to talk about the future and to emit opinions. That's a very great strategy because they have questions for the future every time. And you don't have to know anything about the future, but you have to say that you don't know much about the future and explain that it's hard to tell. So if you practice that kind of speech, which I sometimes call it Armless Johnny or o João Sem Braço, or maybe Rock Juice, que é o tirar suco de pedra, essas traduções literais que eu faço, não são expressões que existem assim no inglês, mas eu faço de brincadeira, né? Suco de pedra, Rock Juice. Cara, você basicamente dá voltas ali num argumento que está mais calcado na ideia de falar sobre o futuro, que é algo que você vai ter que fazer uma das perguntas aqui da parte 1, do que objetivamente respondendo. Então você pode deixar isso preparado, né? E o Igor fez um bom trabalho aí nessa linha, com aquelas frases e tal que eu passo para você nos arquivos, tem muita ideia ali. Então, yeah, it's hard to tell. You know, first of all, I have to say that, you know, with all the avionics we have nowadays and the development, I don't really know what will happen. Everything is already so modern and digital. I have to say that I'm not really following the trends, the new trends, and therefore I find it quite hard to elaborate on the future. I hope you understand that, but I think probably the new set of instruments will include new technology, maybe things like voice command, artificial intelligence, and so on and so forth. Yeah, that's what I think. Então, a menor parte da resposta foi alguma coisa sobre conteúdo, né? Isso é bom porque dá para deixar praticada a resposta. Alright. E praticar sobre isso, cara, praticar sobre o que você não sabe falar direito é a melhor parada, cara, sério. Você sai muito do quadradinho, sabe? Nego estuda pra prova assim, eu vou responder tal coisa, Cara, aprende a responder que não sabe falar direito um negócio, que do ponto de vista do seu inglês, a articulação necessária para isso é muito mais difícil. Seu avaliador vai ter uma percepção muito melhor do seu inglês do que se a prova inteira você tem uma respostinha, entendeu? Então é muito bom você argumentar que, pô, não sei bem falar sobre isso e tal, em bom inglês. Boa, Igor. All right, let's go to part 2. Part 2 is the part you guys interact as the pilot. So the next one in line is Andre, are you able to participate? You want to give it a try or you want to save it for later? What do you think? Okay, your audio is muted. You have to unmute. Hey, Crawford, how's it going, man? Let's do the following. Andre, I'll ask you a question. If you unmute yourself, I'll ask you to unmute. And then you just have to click a button over there now. Oh, sorry. Oh, okay, no worries. I was difficult to turn on the audio. So since today is your first class, let's do the following. It's just a glimpse of the class for you. So I'm going to ask you a question as well as in part 1, a subsequent question, like a follow-up question for the future as a follow-up. And then I'll start part 1 with a student that is already used to the whole system, the whole dynamic of the test, okay? Okay. All right. So, Andre, tell me, do you think first officers will still be working from the cockpit, or do you think they will be working from the ground in the future of airline aviation? Could you clarify the question, please? Yeah, sure. I'm asking you if you believe that in the future,
if there are chances for first officers to not be working on board, but to work from afar, like to work from a remote station, like from the ground, and contribute to the flight from the ground. Do you think that this is a possibility to have a single captain flying the aircraft and someone on the ground flying with him as a co-pilot? Oh, I think that I understood what would be the responsible the first off in the cockpit. Say again, sorry. The responsibility, you say you are not sure what would be the responsibility, but I'm asking you if you think that this would be like a possible trend, a possible technology. Do you think that it's possible that in the future airline aviation will fly without pilots or with only a pilot? Oh yes, I understood. Yes, in part I agree because the aircraft are bit more technology and perhaps the aircraft can be manufactured without a pilot because there is aircraft single pilot and maybe in the future we will have a big aircraft single pilot. Ok. Vamos lá, detalhezinho aqui bem importante, que na verdade não é um detalhe para a prova. Depois que você pediu para esclarecer, o que não tem problema, eu esclareci e tal, acontece, tá? Poderia isso não ter tido nenhuma penalização, mas cuidado com o seguinte: na sua resposta, você falou como cerne dela que você concorda. Qual o problema? O problema é que na minha pergunta não tinha nenhuma afirmação opinativa para você concordar ou discordar. A pergunta era o que você pensa sobre essa temática. Então, imagina o seguinte, em português, para você entender o que seria o erro aqui. O cara fala assim, o que você acha da possibilidade no futuro de talvez existirem pilotos operando do solo, auxiliando um piloto só numa aeronave, ou aeronaves voando sem pilotos na linha aérea? Você acha que isso é possível? Aí, eu acho que eu nem lembro exatamente qual foi a formulação, mas durante a resposta, você tratou como se existisse uma afirmativa minha de se isso era possível ou não. E você falou, eu concordo e tal. Então, cuidado só para evitar alguns termos em perguntas que não são de concordar ou discordar, mas que são de emitir opinião, tá? Porque senão, na parte de interação, isso é o que eles consideram como uma resposta não apropriada. Então, qualquer coisa que fique um pouco desconectada, hoje teve numa aula, acho que foi até a do Igor, onde eu tava, foi a do Igor, onde, o que que o comissário tem que fazer, a equipe de bordo tem que fazer entre o boarding e a decolagem. Aí ele falou alguma coisa tipo, eles têm que, só que ele falou em inglês, ele não falou, ele em vez de falar, the flight attendants, they must tow all the luggage, all the backpacks in the overhead compartments, ele falou, stow all the gear in the overhead compartment, mas ele não complementou com você, eles precisam, tá? Então na prova Cal, como uma prova de inglês, você sempre tem que concatenar as ideias mais justinha nessas partes opinativas e tal, beleza? Mas isso é prática também, você só aprende isso treinando e alguém indo te corrigindo ali. Vamos lá, vamos passar para a parte 2. Mas, em geral, é isso aí. Boa resposta, só precisa praticar mais, ter mais ideias aqui. Essa daqui dá para andar na mesma linha da do Igor, né? Futuro. It's hard to tell, I don't know. In military aviation, this is already a reality, to have, flights without pilots. I think it's a matter of time that perhaps in civil aviation, we could have this as well. But in my opinion, this will take a lot of time, maybe one more or two more generations, because people have to get familiar with this idea. Legislation-wise, things have to change as well. Galera, lembra desse legislation-wise, do wise como sufixo? Alguém aqui já pegou essa ideia que eu passei em aula, né? Acho que foi o Israel. Wise como sufixo, Crawford, em termos de. Aí eu falei, em termos de legislação, qualquer substantivo que você acresça do wise no final, vira em termos de. Cara, denota uma fluência maneira, porque não tem nada parecido em português, né? É uma coisa que vai sempre dar um boost ali na percepção do seu avaliador sobre o seu inglês. Se você falar, instead of, in terms of legislation-wise, many things will have to change. Money-wise, I think it's going to be a good idea because they're not going to have to spend as much money with pilots and salaries. However, culture-wise, this is going to be difficult, to convince all the passengers about the safety of that. Claro que você não vai usar o tempo todo assim, né? Eu tô só dando exemplos para vocês, senão
Senão também sai pela culatra, né? O cara vai falar, pô, esse maluco achou bonito isso e usa o tempo todo, que nem a galera faz com however, que nem alguma Robótico, né? galera faz com algumas. Tem alguns vícios, algumas expressões que nego transforma em vício de linguagem, né? Thereafter, however, e aí, therefore, fica o tempo todo também. Ok? In addition to that, a galera gosta de pegar umas assim e usar muito. Tem que variar. All right, now let's go to part 2. And let's start with you, Crawford. Situation 1, part 2, you guys know how it is. I'm gonna skip the audio check audio. So imagine I play the audio. If it's low, too low, could you increase the volume, please? If it's high, it's too high. Could you please decrease the volume, lower the volume, turn it down, turn it up? If it's low, it's broken. Can you try to fix it? It's noisy, it's breaking off. And if it's perfect, loud and clear, we may proceed. And then we start. All right, situation 1. Crawford, imagine you are going to take off from Los Angeles Airport. Listen to Los Angeles ground and read back. There he goes. ANAC 123. Taxi to holding point runway 24 left via taxiways Delta 7, F1 Echo 6. Give way to the Airbus 320. Expect 20-minute delay for departure. QNH 1010. Las Vegas ground, ANAC 123. Say again, please. There it goes again. ANAC 123. Taxi to holding point runway 24 left via taxiways Delta 7, F1 Echo 6. Give way to the Airbus 320. Expect 20-minute delay for departure. QNH 1010. Las Vegas ground, ANAC 123. Roger, tax approved to hold point runway 24 left via Delta 7, Echo and Echo 6. Give way the Airbus leaving the taxiway. Expect till 20 minutes late. QNH 1010, ANAC 123. All right, very good job. Look how horrible my notes are because I'm taking Yeah. notes and playing the audio and sharing the screen. So I had to take notes by memory while I'm like working on the backstage of things here. But it works. I also got all the things you said. So Roger, taxi holding point 24 left via Delta 7, Echo, Echo 6. Lembrem dessa sequência, aquela chatinha, né? Delta 7, Echo, Echo 6. Ela fala meio rápido. Give way to Airbus 320. Aqui não tinha uma taxiway de referência mesmo, você ficou meio ali procurando e acabou. Give way Airbus 320. Expect 20 minutes delay. QNH 1010. Yeah? Alright, good job. Lembra que aqui, galera, a gente tá na fraseologia. Qualquer maluco aí que fica inventando história de que vai tomar erro de estrutura, não leu o DOC 9835 de verdade, você pode usar, deve usar a fraseologia se te ajudar, contanto que você use de maneira clara e eficiente. Claro, você não pode deixar a mensagem mais confusa, você tem que deixar ela mais clara. Então, use entonação sempre. Por exemplo, se eu fosse fazer isso aqui de maneira fraseológica, ou não é fraseológica, não é uma prova de fraseologia, mas então pode estar nem tão certo fraseologicamente, dependendo de por onde eu começo ou termino, mas as intenções fraseológicas deixam clara a mensagem pela minha entonação, quanto menos eu falo. Então, aqui, por exemplo, pode falar, Roger, taxi, holding point 24 left, via Delta 7, Echo, Echo 6. Give way Airbus 320, Wilco, 20 minutes delay, QNH 1010, ANAC 123. Se você fizer assim, zero penalização. Agora, se você fizer Roger, I taxi holding point 24 left, Delta 7, Echo 6 giveaway, aí ficou confuso. Aí misturou o 6 de um lado com giveaway do outro, tá? Então é só fazer com entonação. Você fez bem, Crawford. All right, good job. Now let's continue here. Imagine you are taxiing now on taxiway Delta 7. When you notice that the Airbus ahead of you seems to be having a hydraulic leak from its left main gear. So call Los Angeles ground to report what you see. Los Angeles ground, ANAC 123. There is a liquid leaking from the left gear, the Airbus front of us, ANAC 123. Tudo certo, falou em inglês geral, sem problema, acertou tudo. Mas se ficar difícil, there is a liquid coming from a leak
on the Airbus ahead, puta, é on the Airbus, é in the Airbus, é from the Airbus, pode ser from. Cara, se quiser simplificar, control, ANAC 123, reporting leak affecting Airbus ahead, requesting support, requesting instructions. Instructions é uma boa para deixar em aberto. Lembra, a tríade do deixar em aberto aqui quando ele fala say intentions. Instructions, support, assistance, que é digamos, um sinônimo do support. Por quê? Deixei em aberto, o próximo áudio não tem como me contradizer. Agora, pedir uma coisa muito específica, solicito backtrack pela pista 2.4. Cara, dependendo do áudio, obviamente não vai vir. Então, deixar em aberto é uma boa estratégia. Se o cara deu um say intentions, requesting instructions, né? Só fala o mais óbvio ou deixa em aberto. E aí é esse, reporting, requesting, control, ANAC 123. Agora aqui é o tipo de exercício que a gente pode precisar usar pronome, né? Mesmo em inglês geral, aqui falaria it's happening to the aircraft ahead of me, not to myself, se ele errar, né? Então, aqui lembra, o verbo affecting ajuda muito, afetando. Lembra que a gente usa o gerúndio? Então, control, ANAC 123, reporting, hydraulic leak, affecting aircraft ahead, requesting assistance, requesting instructions, ANAC 123, holding position. Pronto, tá feito. Okay? Yeah. Now listen to what they reply and read back. Mas você fez bem em inglês geral. ANAC 123, maintain position. Confirm that you have a hydraulic fluid leak on your left main landing gear. Let's focus ground. ANAC 123, Roger, maintain position. Negative hydraulic liquid comes from my left gear. There is come from the Airbus front of us, and I want to shoot three. Errinho de gramática. There is coming. Is coming. Entendeu? There is coming from. Nem tem o there. The hydraulic leak is coming. Se você for usar o that, aí beleza, mas você fala o there. That, the hydraulic leak, that is coming from the Airbus ahead. Entende por que às vezes é legal evitar o inglês geral? Você vai possivelmente tomar uma punição aqui onde você não precisa. Então, usa o affecting, ó. Control negative hydraulic leak affecting ANAC 123. I say again, hydraulic leak affecting aircraft ahead, Airbus, holding position. Percebe que eu não estou fazendo frases, eu estou entonando o que eu faço, o que é ele, affecting aircraft ahead, affecting Airbus. Negative hydraulic leak affecting, me chamei pelo meu call sign, ANAC 123, ó. Negative hydraulic leak affecting ANAC 123. Reporting hydraulic leak affecting Airbus ahead. I say again, leak affecting Airbus ahead. Holding position, ANAC 123. Sacou? Okay. Esse exercício ele é muito bom para praticar e perceber como pode facilitar você falar dessa maneira simplificada e mais fraseológica, né? Porque ele é dos mais difíceis. Caso, ele tem que reportar que é hydraulic, ou ele poderia falar não, there's some oil poderia leaking. Ficar no leak. Poderia fazer só o leak. Negative leak, control negative leak affecting ANAC 123. I say again, leak affecting Airbus ahead. Holding position, ANAC 123. Entendeu? Pode ficar só no leak. Porque também isso pode atrapalhar, né? Você usou algumas vezes a palavra liquid, né, o Crawford. O leak é vazamento. Vazamento vai ser de líquido, sacou? Né? Assim, tá por implícito, né? Você não vai ter como reportar um vazamento de um gás saindo da aeronave da frente, né? Sei lá, um vapor, mas por implícito, se fosse outra coisa, você teria que definir. Se você só falar leak, né? A ideia vai ser de um líquido, a ideia preponderante. Eu sempre digo, cara, a fraseologia ela é a arte do deixar implícito, né? Tem gente que acha assim, eu posso errar no rádio na parte 3, na parte 2 que não vai ter problema. Não, em hipótese alguma. Se você errar, vai deixar confuso. O negócio é que é mais fácil você não errar deixando implícito certo. Porque aí você fala menos e tal, mas o que você deixa implícito é o óbvio, né? Então você reporting hydraulic leak or reporting leak aircraft ahead. Eu nem usei o affecting. Control ANAC 123, reporting leak aircraft ahead, requesting assistance, holding position. Sei lá, não tá tão bom quanto usando o affecting, mas dá para entender também ainda, entendeu? Okay? Yeah. All right. Now listen to what they reply. Actually, no, there's no reply anymore. Now tell me what happened here. What happened in this situation? What did the controller say? Well, in this audio, we have misunderstood, okay?
The controller asked me to confirm if the leak it's coming from my aircraft, and they told to maintain position. All right, good job. É isso aí. Nessa parte, agora, em inglês geral. They understood the problem was happening to the aircraft ahead. They misunderstood. Aí aqui o verbo, they misunderstood, or there was a misunderstanding, é melhor do que there was a misunderstood, tá? Misunderstood até serve como substantivo, mas ele é um pouco menos... ele é um pouco mais chato, eu não tenho certeza em quais frases entra e em qual não entra. Então, uso misunderstanding para essa substantivação do ocorrido de não compreensão. There was a misunderstanding, so the ATC misunderstood the leak as if it was a fact in my aircraft instead of the aircraft ahead. O instead funciona muito bem nessas horas, quando ele entende uma coisa acontecendo com esse em vez daquele, né, e tal. Ao invés, né? All right. Pô, eu vou no banheiro, você consegue transferir aí? Sem problema, eu pego outra, você vai na outra. Beleza. All right. So, Israel, let's go with situation 2. Ready? Okay, go ahead. All right, Israel, you are going to take off from Frankfurt Airport. Listen to Frankfurt Apron East Control and read back. ANAC 123. Taxi to holding point runway 25 Central via taxiway Lima, left on Lima 1. At holding point, core tower on frequency 119.90. Taxi with caution due to work in progress on the left side of taxiway Lima. Next for ground, the next point will be taxi to holding point 25 Center. Taxi via taxiway Lima, left Lima 1. At holding point tower 119.90, tower count with working in progress on left side Lima, and I 123. Good job. I didn't have time to take notes fully. So if I only had this here, I still remember the runway, 25 Charlie, 25 Central. So I would say, just say what you have. If you don't have much, like I don't have much here. I would say, Roger, 25 Charlie, clear to land, frequency 119.9, aware of work in progress, ANAC 123, taxi Lima, taxiway Lima. That's what I would say. Não tem muito, uso o que tem de maneira como se fosse suficiente, de maneira tá boa. Só tô falando porque como eu não consegui anotar enquanto eu tava aqui no backstage. Isso aconteceu no último exercício, lá aquele de Los Angeles, que ele falou, taxiway Delta 7, aí esse Echo 6 eu não peguei. É chato isso daí. Nem na hora que repetiu, eu não peguei. Eu gosto desse meu símbolo aqui, ó. Work in progress. Esse work in progress funciona legal. Alright, good job. Porque tem aquela placa, né, de work in progress, que é triângulo. Alright. Now, after waiting for a long time, you realize that you will need to go back to the apron to refuel the aircraft. So call Frankfurt Tower to inform them about the situation and say your intentions. Frankfurt ground, ANAC 123, return to the apron for refueling. Now listen to what they reply and read back. ANAC 123, Roger. Taxi via runway 25 Central. Exit at taxiway Lima 6. Expedite taxi. Call Frankfurt Apron East Control on frequency 121.905. Confirm you have a full leak. ANAC 123, taxi via runway 25 Center. Exit on Lima 6. Expedite taxi. And contact Apron East 121.95. Negative, no fuel leak. Good job. Well done. Well done. Now what happened here? What did the controller say? They mistook. They thought that you had fuel leak, whereas you just need to refuel the aircraft. And instructed us to taxi via 25 Center, exit on Lima 6, expedite taxi, and contact Apron 121.95. Good job. Lembra, nessa parte, se quiser deixar resumidas as instruções, pode deixar, não precisa entrar nelas. Se quiser acrescentar alguma coisa, acrescenta. Se quiser corrigir alguma coisa, corrige. Mas se quiser deixar subentendido também só um resuminho. The controller basically understood the situation and gave me instructions, to which I replied. Ele basicamente entendeu tudo, me deu instruções as quais eu cotejei.
tá? Não precisa entrar no detalhe necessariamente de todas elas novamente. Essa parte é mais para você acrescentar ou corrigir ou explicar um mal-entendido que aconteceu. Porque, cara, lá atrás eu dava a dica pra galera. Você não, o Igor vai lembrar, não, o Igor teve aula comigo quando a primeira vez, Igor, 2017, 18, alguma coisa assim, né? Pô, faz muito tempo, pô, na época que você tava lá na Vigete, em Pois é, Jacarepaguá. mas eu acho que foi ali no final, ali, porque eu tava ali desde 2016. Acho que você teve aula comigo em Acho que foi 19. 16, cara, porque Foi? Ah, eu então. comecei a dar instrução em 17, quando eu comecei a dar instrução. Tá, Não, não, então. minto, acho que foi 17, Tá, 17. porque lá atrás, ali por 16, 17, lá atrás, a prova não tinha essa perguntinha do What did the controller say? Depois de cada situação da parte 2. E eu tenho uma palestra que bombou na época, mas não fica no meu canal, tá no outro canal, que eu passava a prova inteira e eu dava todas as minhas dicas, ainda dou, né? Quando eu faço qualquer tipo de ação, eu não seguro conteúdo, não. E, e uma delas era maravilhosa, era falar, cara, você não precisa entender o que o controle falou, é só você repetir o problema. Para pra pensar, o problema é comigo, não é? Se fosse uma bomba no aeroporto, eu precisava entender. Mas se o problema é com o meu avião, repete o problema, pô. Você está corrigindo se ele não entendeu e você está reafirmando se ele entendeu, mas você entende? Você está confirmando ou corrigindo. Então, por exemplo, suponhamos que o cara entendeu errado lá o leak, aquela do hydraulic leak affecting my aircraft. Se eu falasse control ANAC 123, I say again, reporting hydraulic leak affecting Airbus ahead, requesting instructions, holding position. Percebe que se ele errou e entendeu que foi comigo, eu corrigi. Mas eu não falei correction, eu não falei negative, entendeu? Então, depois que eu ensinei isso, eu acho que a ANAC se tocou desse erro de lógica e ela colocou esse And what did the controller say? No final dos exercícios. Porque senão você não precisava entender o que o cara achou que foi, entendeu? Na aviação, você não voa corrigindo o erro do cara. Volta e meia, você vai pousar numa pista 2002, né? Você tem a conversão de uma 02 a uma 20 sempre, né? 180 graus. E o cara, no último momento, dá um livre pouso 02 e você estava na 20. Você não vai ficar negativo 02, 20, livre pouso, né? Você não vai falar isso. Você vai falar afirmo, pouso liberado 20, livre pouso 20, né? Então, na aviação, a gente não faz essa correção enfática, né, do erro do outro e tal. A gente corrige falando certo. E aí eu dava essa dica, cara. Só que aí entrou esse what did the controller say? Então aqui você vai ter que falar, tipo, o que o cara disse. Você vai ter que falar, well, the controller understood the problem was happening to the Airbus ahead. Nesse caso, não teve erro. Então, the controller understood my situation and just gave me instructions, to which I replied. Ele entendeu a situação, acknowledged the situation and gave me instructions, and I just replied to the instructions. To which I replied também serve, para as quais eu cotejei, né? As quais eu cotejei. All right, now let's go to the next one. Now let's go to situation 3 with Philip Martins. Martins, you are now going to take off from Victoria Airport. Listen to Victoria Tower. Read back. Oh, wait. And there you go. ANAC 123, cleared to backtrack. Line up and wait, runway 24. Report ready for takeoff. Victoria Tower, ANAC 123, clear to backtrack and line up runway 24. Boa. Sempre fico na dúvida com esses 2-4 e 3-4 da ANAC. Tem uns que são bem embolados, era do 2-4 nessa daqui. Line up and wait to backtrack, né? Clear to backtrack. Clear to then backtrack, line up and wait, Isso. runway Isso 24. aí. Clear to backtrack, line up and wait, 2-4. Report ready for takeoff. All right, Chegou good a job. turminha aqui em casa, pera. Tô em aula. It's okay. Now imagine that a flight attendant tells that you have an unaccompanied minor passing out on board. You had a passed out passenger, medical situation with a passenger here. Call Victoria Tower, explain the situation and request medical assistance. Could you say again, please? Sure. The flight attendants tell you that you have an unaccompanied minor that has passed out on board. Call Victoria Tower, explain the situation and request medical assistance. Victoria Tower, ANAC 123, we're facing medical emergency on board. Request back to the apron and assistance on our arrival. Now listen to what they reply. Read back. ANAC 123, vacate the runway at taxiway Charlie and return to parking spot number 3. Does the minor need assistance? ANAC 123, vacate runway via Charlie and back to spot number 3. Affirm, we need assistance.
Medical assistance. Eu All não right. entendi o final. Yeah, she said parking spot 3, minor Sim. in the middle. Return to parking spot 3. Confirmed. Does the minor need assistance? Does the minor need assistance? O menor precisa de assistência. É porque lembra que eu te falei que era um unaccompanied minor? Esse é um vocabuláriozinho chato que cai na prova nesse exercício de Deixa eu parte só 2. fechar a porta aqui, pô. Pera rapidinho. Sem problema. De um menor desacompanhado, galera, tá? An unaccompanied minor. E aí, eles passam esse vocabulário para você, tá? O que é isso daí? Eu nunca vi esse É negócio. o unaccompanied minor, é o menor desacompanhado. Unaccompanied. Ah, o Isso. Puta A que pronúncia é meio chatinha dessa palavra, né? Porque você tem uma palavra longa, Escreve aí pra nós. o prefixo, desculpa, de negação, né? E aí fica unaccompanied, que nem de unfollow, por exemplo, não seguir, né? O ele tem ele é que nem o im, né? Depende da palavra, é impossible, depende da palavra, sei lá, vamos supor, aqui, a gente tem o unfollow, que se usa na rede social pra caramba, para não seguir, de seguir, né? Uhum. Certo? O é um prefixo e o im também de mudar, né, o sentido do que é possível vira impossível, de oposição. Follow, unfollow, é oposição, é o antônimo. Então, unaccompanied é o não acompanhado. Unaccompanied. É assim que se escreve. Unaccompanied, ou seja, accompanied, acompanhado. Unaccompanied, desacompanhado, entendeu? Unaccompanied Unaccompanied minor. Entendi. é um menor desacompanhado. Mas isso aqui cai na mesma régua ali das coisas que a gente acabou de falar. Pô, mas eu preciso falar que é um hydraulic leak? Não, leak serviria. Se eu falasse medical situation with a passenger, serviria. Agora, lógico, numa situação real, a parte de comunicação em inglês geral para falar depois a idade e tal, vai acabar surgindo. Então, se você quiser deixar mais claro, você usa pelo menos o minor. Control, negative, sei lá, se ele entendeu que foi um first officer. Aí você vai falar negative first officer, correction. Minor, passenger. Yeah? Medical situation with a minor. Medical situation with a passenger. Alguma coisa assim. Mas não falei que está desacompanhado. Vai fazer diferença para a situação médica se o garoto está acompanhado ou desacompanhado, se a mãe está chorando junto ou não? Não vai. Entende? Então, não tenta filtrar algumas informações e o unaccompanied cai nessa. Eu falo, a prova que ela é cheia de desinformação, vamos colocar assim. Tem algumas informações excessivas que são colocadas de maneira que atrapalham. Esse tipo aí eu nem acho errado, porque faz parte, tá, num tipo de situação, né? O flight attendant disse an unaccompanied minor, né? E usou para você esse termo. Mas Quer tem dizer, umas... na primeira parte eu me safaria, mas quando ele perguntasse eu não ia ter pego o unaccompanied minor. Mas enfim, agora está ciente. All right. So what happened here? What did the controller say? The controller asked me to vacate the runway via taxiway Charlie and return to spot number 3, and asked me to confirm if was an unaccompanied minor medical emergency. Good job. Yeah, the controller asked me to confirm if the situation involved a minor on board, a minor traveling by himself alone. And I just confirmed the situation and he gave me instructions to which I replied. Me deu instruções para quais eu cotejei. Yeah. In this case, he understood. He gave me instructions to vacate the runway. I replied. He understood the situation correctly. All right. Boa. Situation 4, now with Igor. All right, Igor. Situation 4, imagine you are going to land at Santiago Airport. Listen to Santiago approach, read back. There it goes. ANAC 123, radar contact, turn right heading 340, descend to 5,000 feet, report passing 9,000 feet, and expect ILS runway 17 left. Okay, Santiago approach, ANAC 123, radar contact, turn left heading 340, descend to 5,000 feet, reporting when passing 9,000 feet, expect ILS approach to runway 17 left. Almost perfect, but it was not 5,000, was 15,000. Você falou 15,000? Você falou? Pode ser que o áudio não tenha vindo.
I said 5,000. All right. Let me see. No, actually, it was 5,000. You were right. I actually 5,000? got it Yeah. wrong. Yeah, it was Okay, 5,000. okay, My okay, mistake. okay. I was checking here. Yeah, my mistake. It was 5,000 feet. Well, So, I like the 5K. eu Yeah, adoro it's usar, cara, good. pra não ficar fazendo um Yeah, monte it's de good. zero. Eu adoro usar Yeah, o yeah, 1000. really good. Eu acho ótimo. Leva um pouco de hábito, mas, cara, ajuda muito. K de quilo, 1000. So I put Yeah, yeah, 9K, good. 5K. And I Awesome. use this dash here usually for feet, so I know it's altitude. But I thought it was Good. 5,000 because there is an exercise with 1.5, and I was like Uh-huh. trying. Okay, but to be honest, I would listen to this one again if I wasn't certain, but you didn't, so I had to stick to my own notes here. All right, now, Captain, imagine that during this approach, you see a situation like this one here ahead of you. Let me show you. So I want you to call Santiago approach, report the situation, and request a deviation. Okay, so Santiago approach, ANAC 123. There is a hot air balloon ahead of us. Request deviation. All right, now listen to what they reply and read back. ANAC 123, turn 20 degrees left. Confirm the hot air balloon is at your 12 o'clock position. Okay, Santiago approach, ANAC 123, turn left 20 degrees. And affirm, there is a hot air balloon just ahead of us. Okay. Now, what happened here? What did the controller say? So the controller fully understood my situation and told us to turn 20 degrees left and to confirm the hot air balloon position. Good job. Isso aí. Acho que você não falou, eu estava anotando ao mesmo tempo, mas você falou a proa durante o cotejamento? Acho que não. Caso não Eu tenha falei falado, 20 degrees left. falou, mas você falou só agora na hora de explicar ou na hora? Porque não importa, se você não Não, eu tivesse falei na falado, hora. beleza, então, não tem Você não problema nenhum. falaria aqui, né? Mas Entendi. caso você não tivesse falado e você falasse agora, ele ia considerar, tá? Show. Isso Mas daí é ela falou isso mesmo, importante. né? Turn left 20 Era isso degrees. mesmo, estava certo, 20 exato, você degrees. pegou certinho. Show. Agora, isso é importante também, como eu falei antes, corrigir, acrescentar. Nesse Aham. acrescentar, pode ser muito importante para vento, porque eles avisam para a gente na prova que o cotejamento, apesar do cotejamento do vento não ser importante, na prova toda a informação de número, de coisa assim é importante. Tem exceções? Tem, posições com nome. Se ele passar uma posição tipo um VOR que chama Dolphin, que cai, que é um Vortec, na verdade, você não precisa falar Dolphin Vortec. Agora que você conhece, fica mais fácil de falar, talvez você entenda, mas tem uns que é PUMS ou One Charlie, tá ligado? One Charlie Procedure. Não precisa falar o PUMSO, que é PUMSO, sei lá. Tem umas maluquices assim, Miada Yeah. One Arrival. Você vai falar The There's Arrival, Miata né? one arrival. Isso. Yeah. Tem uns But nomes malucos. can I say arrival? Just Pode falar arrival. só The Yeah. Arrival. Ainda assim atrapalha, porque você não sabe o que perdeu necessariamente, né? E aí você fica Yeah. meio perdido. Mas só para vocês saberem que caso queira, pode simplificar. Aí suponhamos que você acabou fazendo isso com vento, por hábito, não cotejou um vento. O que aconteceu? Aí você pode mencionar o vento, entendeu? Já que você não cotejou, sacou? Show. Alright. Now let's go to situation. Mas lembra, galera, isso aqui, a maior penalidade é compreensão, se você não pegar tudo. E, cara, compreensão é sempre o que vocês vão melhor, assim, né, via de regra. Yeah. É muito difícil Yeah. você deixar de pegar uma nota pela compreensão. A compreensão, ela costuma ser, não é a nota de corte, né? Eu nunca vi ninguém tirar 4 em tudo e um 3 em compreensão, ou 5 em tudo e um Geralmente 4 em estrutura, né? compreensão. Então, assim, às vezes o que importa mais é fazer um discurso, portanto, bom, com tudo que você pegou, mesmo que não seja tudo que veio. Crawford é um que às vezes eu dou essa dica para ele, para Crawford, esquece, não pegou alguma coisa, não deixa essa pulga atrás da orelha te atrapalhar, né? Essa coisa ali que incomoda de alguma coisa que você não pega, acaba virando uma bola de neve, né? Porque você se preocupa muito. Então, assim, você toma umas porradas da prova e cal, mas tem que tentar fazer com que não seja no saco. É. All right. Now let's go to situation Goku, 5. Yeah. depois dos áudios lá,
Seria interessante, né? Tipo, a gente fazer um playlist do áudio da parte 2 e um da parte 3, de repente, para. Aquele com um monte de áudio que eu te Porque mandei, a gente né? tá voando, vai ficando familiarizado. Eu vou fazer. Sabe que eu lembrei disso hoje, porque aquele dia eu fiz o primeiro álbum pra você, mas não continuei fazendo o segundo. Até porque eu tava dando aula pro Botura, que fez a prova, tirou 5 agora há pouco. Ele teve uma aula logo depois, eu mostrei pra ele o que eu fiz pra você, mandei pra ele também, vou mandar pra todo mundo depois. O que que acontece? O Martins deu uma boa ideia e me pediu, eu já tinha tido essa ideia, nunca tinha feito, e aí eu fiz. Peguei todos os áudios e coloquei sequencialmente com 5 segundinhos de intervalo entre eles, para vocês poderem ouvir e praticar. Eu deixei vazios espaços entre eles para justamente se vocês estiverem, né, querendo anotar e ouvir e fingir que cotejou, poder servir também de, né, para não ficar uma coisa muito maçante. Mas dá um certo trabalho, porque eu tenho que colocar todos, equalizar o volume, senão vocês vão ter que ficar baixando e aumentando o volume do fone de ouvido ou do rádio, porque a ANAC é super Não, não e você criteriosa fica com isso. familiarizado também, né, com áudio. Isso, e aí vai Umas te ficar. 3, 4, 5 vezes já Deu o quê? entrou, Uns assim. 20 minutos aquilo, não deu? Metade das provas ali, parte 2. Acho que deu um áudio de uns 20 minutos ali. Eu vou vou até fazer olhar mais. aqui. Eu não queria fazer um de 40, né? Eu vou fazer mais um álbum com as da parte 2, depois eu faço de parte 3 também. Let's go. Situation 5, and now we have Crawford, I think. Igor was the last one? Yeah, with the hot air balloon situation. All right, Crawford, now you have just taken off from Miami Airport using RNAV. Listen to Miami Tower and read back. ANAC 123. Climb and maintain 5,000 feet. Squawk 3432 and proceed to Fox Lima Lima Vortac. Call Miami departure on frequency 119.45. Miami Tower, ANAC 123, Roger, climb 5,000 feet, squawk 3432, climb Fox Lima or Lima Vortex, contact departure on frequency 119.45, ANAC 123. Perfect readback, isso aí. Se quiser fazer ainda mais preciso das próximas vezes, a única coisa que eu poderia te sugerir é acrescentar Roger e Wilco também, para aquilo que você vai cumprir, tá? Wilco é aquele negócio, né? Deixa absolutamente cristalino que você está em fraseologia, porque é uma abreviação de I will comply. Outro dia um cara fez um vídeo tentando se defender de quem fala que não precisa usar I will na prova. Vou até fazer uma resposta logo genérica depois no YouTube. Tem um cara que ensina que você tem que falar I will do this, I will contact frequency 19, e tipo, Wilco, na verdade, prova que não, e ele usou num vídeo para dizer, pode usar will, tanto é que existe Wilco na fraseologia. Na verdade, existe o Wilco para você evitar usar o will, né? É por isso que você fala, existe o Wilco. Então, você pode falar, Wilco, Fox Lima Lima, Vortex, 119er45, Squawk 3432, ANAC 123, entendeu? Pode falar Wilco e tudo ali, ó. Pode falar, Wilco, climb, maintain, 5,000, Squawk 3432, Wilco, Fox Lima Lima, Vortex, Departure 119er45, ANAC 123. Você pode fazer isso, tá? Porque é um cotejamento. Okay? Now listen to what happens next. Captain, now this situation here happens to you. Let me show you with a picture. So as you continue with the flight, you now have a situation like this. Pass a message now to the controller, explaining the situation, and inform them about the problem and say what you want, say your intentions. Okay. Miami departure, ANAC 123, reporting GPS signal failure. Request resume navigation, ANAC 123. Tiny correction, the pronunciation of signal, not signal. Signal. Yeah, that one is Signal. a closed I. Now listen to what they reply, read back. There it goes. Wait a second as I share my notes. I'm going to try to take notes at the same time this time. All right, there it goes. ANAC 123. Your transmission is readable but with difficulty. I understand you are having problems with your GPWS. Is that it? How do you read me? Miami approach, ANAC 123. Hear you loud and clear. And negative problem with GPWS. We lost GPS signal. Signal request resume navigation. All right. Good job. So readability, if you want to use readability 5x5, you could use 5x5.
if you Okay, want to set up. say it, yeah. GPWS negative, correction, GPS failure. How do you read me? You could ask as well, but you could say control ANAC 123, readability 5x5, negative GPWS problem. I say again, GPS problem, ANAC 123. Yeah. Now, what happened here? What did the controller say? Well, the controller told me they couldn't understood me, okay, because the transmission was poor. And they asked me to confirm if I had a problem with my GPWS. All right. Good job, Captain. Well done. É isso aí, galera. Hoje a gente fecha aqui a parte 2 dessa prova aqui, o Mock 2. A gente continua com a parte 3 e 4 na próxima aula, mas deixa eu abrir antes para dúvida. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum comentário? Alguma demanda? Ele poderia falar como é que foi o problema mesmo ali? Ele poderia dizer assim, the controller reported that como é que ele falou? Readability was poor transmission. Poor transmission. Yeah, you could say the controller reported poor transmission, low quality transmission. He said that transmissions problems. Yeah, not transmissions problems. Sem o transmission fica no singular. Transmission problem. Yeah, he reported transmission problems. He was not able to understand very well. He said that the quality of the transmission was poor, and he understood it was a GPWS problem. So I just explained it again, and just, I just clarified the situation, and that's it. Lembra que aqui, eu não sei se eu já passei esse arquivo para todos vocês, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar no grupo, porque tem sido, durante a aula de hoje, relativamente recorrente, isso aqui, ó. Eu peço desculpa para vocês que eu tenho muito material, mas eles estão soltos, eu estou aos poucos aglutinando eles e vou fazer um puta de uma bíblia. Eu só não quero que fique um calhamaço, esse que é o problema, na verdade. Então eu deixo eles meio separados. Mas quanto a essa interação final com o avaliador, eu tenho um específico que eu fiz, que ele já está no de parte 2 genérico também, que eu já juntei tudo de parte 2 em um arquivo. É esse arquivo aqui. Eu só vou abrir para dar uma lida com vocês em umas ideias, porque nessa última interação que a gente faz com o examinador, né? Na parte 2 a gente tem 4 interações, tá? Quais são essas 4 interações? 2 como piloto, né? Desculpa, 3 como piloto. A gente faz um readback inicial da primeira mensagem, né? Que é só alguma coisa para a gente cotejar ali, né? Ele dá o contexto, o avaliador para a gente dar o contexto onde a gente está, tal, toca um áudio, a gente coteja as instruções. Primeira interação nossa como piloto cotejando. Aí depois ele pede para a gente explicar alguma coisa, aquela que a gente filtra, reporta, solicita, né? Control ANAC 123, reporting this, requesting this, às vezes o performing. Beleza, segunda interação do exercício de parte 2. Aí ele toca um áudio, nossa terceira interação ainda é como piloto, cotejando novamente, talvez corrigindo aqui, certo? De novo é cotejamento. Então, will call Roger, mas aqui é acrescido de um negative correction se precisar corrigir alguma coisa. Porque aqui a gente tem uma expectativa de que ele tenha entendido o que a gente pediu, né, na nossa transmissão anterior. Beleza, essa é a nossa terceira interação. A quarta e última, a gente não está mais como piloto. É aquela do what did the controller say? Cara, aqui eu subdivido isso para vocês terem frases. O que acontece? A gente tem 3 tipos de frase, ó. Aqui eu dou uma explicada nisso que eu acabei de explicar, de falar, né, na primeira parte desse arquivo. Deixa eu só ver se eu consigo fazer isso aqui parar de rolar a página inteira. Sei lá, tá rolando a página inteira. Então aqui a primeira página, ó, dá uma olhada. As frases iniciais aqui, ó, para vocês fazerem sobre a compreensão ou não do avaliador sobre o que você falou. Porque você vai ter que explicar se, né? O que ele falou? What did the controller say? The controller partially, fully, or slightly understood the situation. The ATC apparently only grasped the urgency of the situation. The controller made a mistake and thought it was a less serious issue. Você sabe que eu estou deixando frases genéricas aqui que vocês vão encaixar. Então, nesse caso, por exemplo, vamos lá dizer do unaccompanied minor, ele entendeu. Agora, no caso que a gente teve hoje de leak, ele não entendeu com quem, certo? Então, eu poderia usar aqui uma parte desse, ó. The controller made a mistake and thought it was a situation happening to another aircraft. Aí eu cortei essa parte porque não foi less serious, né? Eu mudei aqui, tá? The controller partially understood the situation. He thought it was happening to the aircraft ahead. Sorry, it was happening to my aircraft. Beleza, essa é a primeira frase, para falar sobre a compreensão ou não do controle.
Depois a gente vai usar mais duas frases, possivelmente. Uma para falar que você esclareceu ou confirmou, ou para dizer que você cotejou informações, entendeu? Que é instruções, desculpa, que ele passou, tá? Então são três frases aqui que você vai precisar usar, basicamente. E você pode estar com elas relativamente prontas. The controller understood or misunderstood or partially understood what I said. He thought it was happening to another aircraft. He thought it was a flight attendant, not an unaccompanied minor. And also, because of that, I had to restate the critical information, or I corrected the misunderstanding. The controller thought it was a different situation. Communication was not so effective initially. I had to correct the ATC. Então percebe que essas frases podem estar prontas, porque você vai ter que falar que corrigiu ou que confirmou, saca? E eu deixo várias, porque eu não quero que vocês tenham todo mundo uma... Senão elas perdem validade, perde valor. Todo mundo falar a mesma frase exatamente, né? Então eu deixo várias. Eu costumo tentar deixar das mais simples para as mais rebuscadas, porque aí você para onde seu bom senso vai parar, né? Você não vai tentar falar um negócio mais difícil do que você consegue, tá? E aí, sobre as suas instruções. Pode gravar isso aí para fazer na hora da prova. Então, aí, o ideal é você fazer, por exemplo, pegar as provinhas e os mocks e deixar isso do lado, imprime essa apostila e outras, e aí quando tá nessa parte, você vai estudando e usando, né, mentalmente. E aí nas aulas também, claro. Tem essa que eu uso várias vezes assim, cara, claro que as que eu escrevo aqui, elas vieram muito da minha cabeça, né? Tem algumas que eu acabei explorando ainda outras possibilidades com o Google ou com inteligência artificial me dando outras ideias ocasionalmente, mas grande parte vem da minha cabeça, obviamente. Eu sou ICAL 6, eu fiz a minha prova e tal, então eu gosto de dar as coisas que eu uso porque eu sei que elas são boas, eu sei que funcionam bem. Agora, uma que eu uso o tempo todo, vocês podem ver, é aquele to which I replied. Eu falo assim, and after that, the controller gave me instructions to which I replied. Eu deixei até em primeiro aqui, ó. The controller gave me instructions to which I replied, né? So the controller misunderstood the situation. He thought it was happening to the other aircraft. After that, I corrected the misunderstanding. And after that, the controller gave me instructions to which I replied. Entendeu? The controller also provided specific instructions for my flight to continue, so I just read back. Read back no passado é read back, tá? Se tiver algum lugar aqui escrito como verbo, né? I read back pro passado, tá? A pronúncia muda do verbo read, né? To read. Só muda a pronúncia, mas escreve igual. Ok? Então é isso por hoje. Pessoal, vou fazer isso que o Martins falou, vou fazer isso agora mesmo. Hoje eu preciso gravar um vídeo também, depois eu conto com vocês para partilhar esse vídeo.